Glória a Deus. Irmãos, esse mês, por conta dos 40 dias de intercessão e oração, nós vamos estar trazendo mensagens sobre vários enfoques da intercessão, seja ela familiar, seja ela como arma de guerra, seja ela nas finanças, na sociedade. Todos os pregadores e os pastores que vão estar trazendo a palavra vão estar nesse aspecto. Sendo que no terceiro domingo pela manhã nós vamos ter um culto missionário e vamos estar também trazendo uma visão missionária e um apelo missionário. Então, eu quero que os irmãos estejam atentos a isso. E hoje nós vamos continuar iniciando a falar sobre isso, dizendo que a intercessão é uma ordenança bíblica. E eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé, e nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 19. 1 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 19. Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Os irmãos também são? Amém? Então vamos ver como é que você veio de Bíblia hoje. Os que trouxeram as suas Bíblias, eu quero a Bíblia de capa preta, eu quero a Bíblia mesmo. A Bíblia mesmo. Quem é crente trouxe a Bíblia mesmo. Levante bem alto. Muito crente ainda, né? Então temos aí 73,42%. Agora eu vou ver os crentes atuais. Os crentes que estão no mover, que sabem como é que o Senhor se manifesta. Os irmãos que são os crentes que ouvem o Espírito, levanta a sua mão assim com o seu iPad, olha só, irmão, com o seu iPhone, olha só, temos aí, o 0,3%. Mas estamos chegando lá, que legal. Parabéns, irmãos. O importante, irmãos, é estarmos com a Bíblia, não é verdade? Estarmos com a Bíblia nas mãos, mas também aonde, irmãos? Escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então é importante termos a palavra. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 19, dizem assim. 1 Coríntios 5? Não. Orai sem cessar, em tudo dai graça. Não é Coríntios, não. Quem que falou Coríntios aqui, irmãos? É para ver se vocês estão prestando atenção. Isso é culpa do Pedrinho, ele deve ter mexido aqui. 1 Tessalonicenses. Os irmãos já deviam saber isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 a 19. Eu quero falar para os irmãos hoje da infalibilidade apostólica. Tem a infalibilidade papal, tem a infalibilidade apostólica. Apóstolo não erra, ele pode se enganar. Então, foi o que aconteceu aqui, irmãos. Eu me enganei aqui. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19, dizem assim: orai em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Então o texto bíblico diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais, não apagueis o Espírito. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, às terças-feiras nós temos uma reunião de pastores, tem sido muito boa. E nesta terça-feira passada, levamos o violão e o pastor Ralph, da Beth Shalom, tocou e foi muito bom, mas foi um tempo de reminiscência. Tempo em que a vovó era criança, tempo das minhas irmãs. Nós cantamos muitos cânticos antigos. E hoje pela manhã eu estava lá na classe dos novos convertidos, na classe do pastor, e nós estávamos falando sobre o Natal. Sobre o Natal, o significado do Natal. E eu me lembrei daquela canção velha e antiga que diz assim: eu sei o sentido do Natal. Vamos cantar? Porque agora, de fato, nós sabemos. Então, pastora Veleda, nas estrelas vejo a sua... irmã pastora, a pastora tem que saber tudo. Infalibilidade da pastora também. Não se lembra, não? É Dó maior, não é Dó maior? Quer ver?
Hã? É lá? Lá. É, lá está o meu tesouro. Não, é lá. Nas estrelas. Mas só aqui no retorno. Aqui no retorno, tá? Pode tirar o... Cadê o... Tirar o voice e botar só o string. Agora vamos deixar cantar aqui sozinho. Eu canto, viu, irmãos? Que coisa linda, né? Pastora, toca toda a música. Toca toda a música. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Cristo Jesus. Tudo Ele é pra mim. Cristo Jesus. Tudo é Jesus pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Gilberto, Miriam. Obrigado, Sara. Obrigado, Gabriel, pela ajuda. Os irmãos podem se assentar. Tudo Ele é para nós. O texto diz assim: orai sem cessar. Essa canção diz: eu agora sei, eu conheço, eu sei a razão, eu sei o motivo. Eu sei que o nascimento de Jesus teve o seu lugar na festa de tabernáculos. Tudo isso para mim é uma realidade, eu entendo. Tudo é Jesus para nós. E a palavra do Senhor, quando lemos, diz: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que nós oremos, que nós peçamos ao Senhor, que nós possamos dar graças a Deus. E o texto diz: porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dá graças. E muitas vezes, irmãos, nós entendemos esse em tudo como sendo por tudo. Não, eu não tenho que dar graças por tudo, mas em todas as situações. Porque significa que o Senhor é que cuida de mim.
na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, nos momentos bons, nos momentos maus, nas dificuldades que possamos enfrentar. Por onde eu estiver passando, eu tenho que dar graças a Deus, porque Ele é quem cuida de nós, Ele é quem cuida de mim. E nesta noite, meus irmãos, eu quero falar sobre a intercessão. A intercessão como sendo uma ordenança bíblica, algo que o Senhor deixa para nós, como nós acabamos de ler: orai sem cessar. Orar, e nós podemos entender, portanto, meus irmãos, que a intercessão é uma oração repleta de fé, não de crendices, não porque alguém disse, não porque nós vemos as pessoas fazer, não. A intercessão, ela é uma oração repleta de fé, da nossa confiança inabalável no Senhor. Nós vemos, meus amados, que quando nós clamamos ao Senhor, nós somos atendidos por Deus de forma especial. Me recordo do texto em que Pedro estava junto com Jesus, e Jesus andava sobre o mar, e Pedro disse: Senhor, se tu vem, mande que eu vá ter contigo. E o Senhor diz: vem, Pedro. E Pedro vai, e de repente, Pedro, vendo as situações, o vento contrário, Pedro então começa a afundar, e ele clama. Ele diz: Senhor, salva-me. E diz o texto que Jesus segura a mão de Pedro e o leva para o barco em segurança. Esta é uma intercessão cheia de fé, no desespero, no momento da vida, na dificuldade que passamos. A intercessão é uma ordenança bíblica. E quando nós clamamos, nós somos atendidos pelo Senhor de forma especial. Então vamos agora, irmãos, ver como que essa ordenança bíblica se manifesta em alguns aspectos. A primeira, a orientação que o Senhor nos dá na palavra é que, se nós pedirmos e esperarmos a resposta, Ele vai nos atender. Diz a palavra: pedi e recebereis. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 24. Diz assim o texto: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A ordenança, então: pedi e nós vamos receber. Para que a alegria seja completa. Pedi em o nome de Jesus. Esse é o ensinamento bíblico, que quando nós pedimos, esperamos a resposta, Deus vai nos atender. Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus irmãos e amigos, é importante nós sabermos que esta é a orientação bíblica. Pedir a Deus, buscar o Senhor, e Ele vai nos responder. Pedir em o nome de Jesus, que Ele vai trazer a direção dEle, segundo o querer, segundo a vontade soberana dEle, Ele vai nos atender. No início do nosso culto, o pastor Marcelo convidou a diaconisa, a irmã Roseli, para fazer a oração invocatória daquele momento do culto. E ela veio e orava e dizia assim: Senhor, oramos pelos enfermos, que segundo o teu querer sejam curados. Meus irmãos, a vontade de Deus é que todos nós sejamos curados. Mas a palavra diz que nós temos que pedir em nome dele, para que recebamos. Então, esta é uma primeira ordenança. Eu quero te desafiar a você ter essa prática na sua vida. Peça que o Senhor há de ouvir, e Ele vai responder. Não segundo o nosso desejo, mas segundo a vontade soberana dEle. Aqui o texto diz para que nós possamos nos alegrar. E a nossa alegria, irmãos, não é em ver a nossa vontade feita. A nossa alegria é em saber que a vontade de Deus é feita, seja por intermédio de nós, na nossa vida. Amém? A segunda ordenança bíblica que nós vemos quanto à intercessão diz assim: a intercessão produz salvação. Diga comigo: a intercessão produz salvação. Atos, capítulo 2, verso 21, diz assim, o texto de Pedro citando o texto e falando: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar é a intercessão. Aquele momento em que você clama, aquele momento que você pede, e o Senhor ouve.
interceder para ser salvo. Ah, meu querido irmão, naquele momento em que Pedro estava caminhando e começou a se afogar naquele mar revolto, ele clamou e ele foi salvo. Essa foi a salvação física daquele momento de desespero. Mas aqui também está falando daquele encontro pessoal, permanente, para sempre com o Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos aprender isso, precisamos ensinar isso, precisamos fazer com que as pessoas clamem pelo Senhor para serem salvas, para que encontrem salvação em Cristo Jesus. Me recordo a experiência que o pastor Ed Rocha, quantos se lembram do pastor Ed Rocha? Ele é o representante de Randy Clark aqui no Brasil, e ele estava dizendo que estava numa fila de banco para ser atendido. E quando ele estava para ser atendido a poucos metros da atendente, ele ouviu ela dizer assim: mas eu estou com uma dor nas costas muito grande. Quando ele chegou perto dela, ele disse: eu ouvi você dizer isso. Você está com uma dor muito grande nas suas costas? Ela disse: estou. Ele disse: eu vou orar por você. Ali no banco, naquele lugar. E ela disse assim: mas antes de orar, eu quero saber se você quer entregar a sua vida a Jesus. E aquela mulher, naquele local de trabalho, naquele banco, naquele expediente bancário, ela disse assim, irmão, sem nenhuma pregação, sem nada, só porque ele ouviu alguma coisa, porque o Espírito Santo nos permite ouvir as vicissitudes da vida, aquilo que as pessoas estão enfrentando, pelo qual estão passando. E quando ele ouviu a moça dizer que estavam com dor nas costas, aquilo que estava dentro dele, o poder e o amor de Deus, ele chegou e disse: então, você deve invocar o nome do Senhor para ser salva. Ore comigo. E levou-a a orar a oração do arrependimento. Ela orou, em seguida ele orou por ela. E quando ele disse: Senhor, libera esta jovem, tua filha que aceitou a Jesus neste momento, desta dor nas costas. A menina ficou curada. Vejam, acontecerá que todo aquele que invocar o nome será salvo. Salvo para viver uma nova vida com Jesus, viver eternamente com o Senhor. Nós adoramos a Cristo nesta noite, ao Senhor. Pedro nos conduziu de forma assim tão especial essa noite na adoração. E nós adoramos. E o pastor Marcelo, quando chegou aqui, começou a declarar a honra, a glória, a poder, a soberania, tudo ao Senhor. E, meus irmãos, eu estava percebendo como é importante fazermos parte do reino. Quando nós somos cidadãos do reino, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. A salvação. Estar na presença de Deus. E no momento do ofertório, o pastor Marcelo dizia: estas bênçãos são para aqueles que são filhos. Porque nós somos filhos. Nós recebemos a adoção, estamos na presença do Senhor. Porque invocamos o nome. Se você ainda não invocou o nome do Senhor para ser salvo, esta noite você deve dizer: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe você. Irmãos, esta ordenança bíblica da intercessão fala também que ela produz cura física e da alma. Há pouco eu dei um exemplo daquela menina com o pastor Ed Rocha, porque a intercessão ela produz isso de fato na nossa vida, pessoalmente, na minha e na sua, mas pela vida daquela pessoa por quem nós oramos. E ela faz a cura física e também a cura da alma. Tiago, capítulo 5, verso 15, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, Tiago está usando aqui este momento que ele está escrevendo para nos falar de coisas interessantes. Primeiro, ele fala que a oração da fé salvará o enfermo. Salvará no sentido da invocação, de salvar, no sentido de encontrar-se com o Senhor, mas também o salvar no sentido da cura. E ele diz: e o Senhor o levantará. Da onde? Se ele está enfermo? Da cama, do leito. E Tiago continua dizendo: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
aqui nesse momento, está ligando uma coisa à outra, dizendo que a iniquidade, aquilo que a pessoa estava envolvida, fazendo continuamente, que era uma distorção do seu caráter, que era um compromisso, algo geracional, algo que permanecia na sua casa, na sua vida. Diz Tiago que isso lhe será quebrado, lhe será perdoado. Aquilo deixará de ter sentido na vida dele. Interessante é que aqui nós estamos vendo algumas coisas importantes. Nós entendemos, como cristãos evangélicos que somos, a nossa doutrina diz que o homem, na visão tricotômica, corpo, alma e espírito. Corpo, bios, aquilo que nós somos biologicamente, nós temos o nosso ciclo de vida, nós respiramos, nós nascemos, nós crescemos, nós somos bios, somos vida. Temos o nosso psique, a nossa alma, o lugar dos nossos sentimentos. E quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito, pneuma, corpo, alma e espírito. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, diz a palavra, que eles estão mortos espiritualmente. O seu espírito está morto. Jesus disse para os fariseus, quando esses o inquiriam, vós estáis mortos em vossos pecados e delitos, morto espiritualmente, porque ele estava falando às pessoas que estavam ouvindo, mas ele estava se referindo ao espírito. Aqui neste momento nós vemos que Tiago está ensinando que a cura física, ela é possível, quando nós clamamos. E a oração da fé salvará o enfermo. Tiago, capítulo 15. Ele nos ensina, reúnam os presbíteros, reúnam os irmãos da igreja, orem, untem com óleo, para que a oração da fé possa salvar. Então, há uma cura física. Nós temos que orar fisicamente. Mas aqui o texto está dizendo também que muitas vezes a cura física ela é decorrente do estado da alma. Um aprisionamento da alma, correntes da alma, que precisa ser curada também. Muitos assim não entendem. Essa semana, num debate da 93, estava se discutindo isso, sobre os diversos segmentos que tratam da cura interior. Mas aqui está o texto bíblico dizendo o seguinte: se nós oramos para que haja cura física, nós temos que orar também para que haja cura da alma. Por quê, irmãos? Nós sabemos que muitas das enfermidades são somatizadas por causa dos problemas. Problemas que as pessoas vivem, do aprisionamento, das dificuldades experimentadas, não em vidas passadas, não, mas talvez da infância. Um casamento que se desmorona, uma família que os filhos ficam órfãos muito cedo, e aí vão trazendo todo aquele contexto da sua criação. Isso, quando a pessoa vai vivendo, isso vai trazendo todas as dificuldades. Hebreus fala da amargura. Vidas amarguradas. Pessoas que não conseguem vencer, não conseguem prosperar contra os obstáculos por causa das limitações na alma. São inteligentes, são capazes, conseguem fazer tudo, mas precisam da libertação na sua alma. Tiago está dizendo, então, a oração da fé salvará. E esse salvar é completamente, o físico e o interior. Então, meus irmãos, esta é uma das coisas que precisamos aprender. Precisamos viver, precisamos vivenciar. Talvez você seja uma pessoa crente já há muito tempo. Já tem o seu nome escrito no livro da vida. Assim como nós oramos pela doença física, por aqueles que estão com problemas nas pernas, aqueles que estão com glaucoma, aqueles que estão com problema de saúde, nós temos que orar também por aqueles que estão com problemas na alma, para que possam, então, ter a sua consciência limpa, a sua cura interior, para viver, como diz Tiago,
A oração salvará. E ele se levantará. Levante a sua mão e diga: esta é uma noite em que eu vou me levantar. Eu não vou ficar mais parado por causa dos meus problemas, das injúrias, daquilo que eu sofri, das limitações que a alma me impõe. Não, eu não vou permitir mais isso. Eu vou me levantar, porque a oração da fé me salvará. Amém, irmãos? Nós aprendemos também que há uma ordenança bíblica, meus irmãos, que produz resultados auspiciosos, memoráveis, bons, para uma nação inteira. A oração intercessória, seguida do jejum, seguida da adoração, ela produz resultados que vão incendiar uma nação por inteiro. Eu gosto muito do Salmo 122, verso 6. Inclusive, hoje pela manhã, estava na nossa leitura bíblica o Salmo 122. O pastor Tiago usou esse salmo também na sua mensagem em algum momento. E diz assim o Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Interessante, meus irmãos, que, biblicamente falando, é o único momento que nós vemos o chamamento para orar por uma cidade. Orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém, cidade da paz. Jerusalém, nós, como cristãos que somos, entendemos ser a menina dos olhos de Deus. Os ponteiros do Senhor apontam para lá. Queremos saber o mover e a direção de Deus. Olhemos para Jerusalém e nós vamos perceber como Deus está agindo. Nós vivemos no mundo ocidental. E quando olhamos para as questões políticas, nós vemos um mundo partido. Pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Por isso não entendemos muito bem, e mesmo nós como cristãos, durante muito tempo, tínhamos uma questão contra os judeus. E não entendíamos. Inclusive fazíamos chacota e brincadeira com os nomes e com as pessoas dos judeus. Mas isso é o que nós devemos impedir e deixar de fazer. Eu quero dizer para você que o Brasil é abençoado. E sabe por quê? Porque em 1948, quando Israel foi declarado Estado, quem presidia a Conferência da ONU era um brasileiro. E ele, ao fazer isso, se tornou amigo de Israel, sem o saber, sem nenhuma visão apostólica, sem nenhuma visão espiritual. Aquilo era um momento decisório de uma Organização das Nações Unidas pós-guerra, quando cerca de 6 milhões de judeus, 4 para alguns, 6 milhões para outros, foi dizimada na guerra, na visão do Holocausto. E por conta disso, o Brasil, meus irmãos, tem sido uma nação abençoada. Tem sido uma nação próspera. Os holandeses, os judeus holandeses vieram para o Brasil. E se você for ler um livrinho, diz assim, um massacre na Baía da Guanabara. Você vai encontrar ali um pouco da história dos ignotes, que vieram no início da nossa colonização. E eram protestantes, evangélicos, vieram trazer o Evangelho e, durante a sua vida, junto com Willi Guillaume, houve um problema muito sério. E eles aqui, já no Brasil, foram sentenciados e tiveram 24 horas para levantar a sua defesa. E eles o fizeram. Mas, mesmo assim, houve um massacre. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles homens eram judeus holandeses. Depois, os judeus vieram ficar aqui, foram para o Recife e os portugueses os expulsaram do Brasil. Eles foram para Nova York e fundaram a cidade de Nova York. Quando você vai a Recife, você vai no museu do Bertrand Brennan. Nesse museu, que esse Brennan é um industrial muito rico, um empresário, ele teve um problema com um dos seus filhos, problema de drogas,
E ele então viu que a vida não tinha muito sentido. Ele começou a buscar algo de sentido. E ele montou um museu, e nesse museu ele trouxe do seu acervo a história dos holandeses aqui. E você chega lá, você vai encontrar o mapa do Rio de Janeiro e o que os holandeses estavam fazendo. Você vai para Berlim e você vai no Museu dos Judeus em Berlim, na cidade de Berlim. Algo tremendo. Não é um museu do Holocausto, não. É um museu dos judeus. Quando você chega nesse museu, você vai ver toda a história e a saga dos judeus ao redor do mundo. Eu não sei se os alemães fizeram isso como meia-culpa, ou seja, para se desculpar com a nação dos judeus. Mas ali você vai ver a importância da diáspora, do espalhamento dos judeus pelo mundo e o que eles trouxeram de benefício do comércio, abrir as portas e a internalização e o crescimento da indústria. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o texto que eu li para vocês diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém capital. Sejam prósperos aqueles que te amam. Há uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, por isso que esta igreja sobe a Jerusalém, porque nós queremos que as bênçãos e as promessas de Deus se cumpram em nossos dias, na nossa vida. Por isso que eu ensino vocês a fazerem isso. Por isso que eu faço, por isso que nós fazemos, e por isso que você deve fazer, para que sejam prósperos aqueles que amam, porque Jerusalém é a cidade triunfal onde nós, com Jesus, iremos reinar. Nesse aspecto, irmãos, nós devemos pensar em algumas coisas. Primeiro, se ela produz resultados, a intercessão, para uma nação inteira, nós temos que orar. Nós estamos nos 40 dias de oração e jejum que começam amanhã. Primeiro, contra um governo corrupto. Temos que orar contra o governo corrupto. Provérbios, capítulo 29, verso 2, nos diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando o perverso domina, o povo suspira, lamenta. Provérbios 29, verso 2. Portanto, irmãos, é mister que nós estejamos orando para que Deus mude a sorte desta nação. Este anel que eu estou aqui na mão esquerda, porque a minha aliança, o Paulo está usando de modelo para fazer uma outra para Veleda. Ele devia ter trazido ela hoje, ele levou a minha só para medir e depois limpá-la e trazer. Essa aliança diz sorte e bênção. Sorte e bênção em hebraico, para que o Senhor mude a sorte e traga a bênção. Então é isso que nós devemos fazer. O texto diz, para que o Senhor mude a sorte, nós temos que orar para que o justo possa governar. Justo é aquele que é temente ao Senhor, é aquele que busca, toda a justiça vem de Deus, tem que buscar ao Senhor. Não estou falando de crente, não estou falando de evangélico, não estou falando de católico, estou falando daquele que busca a Deus. Temos que orar. Nesses 40 dias você tem que orar contra um governo corrupto. Nós estaremos focando no ano de 2014, que vai ser um ano político. Temos que estar entendendo isso. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo suspira. Nós temos que orar também, irmãos, contra os desmandos. Os desmandos do governo, os desmandos da liderança, seja ela em que posição estiver. Hebreus, capítulo 13, verso 1, diz assim para nós. Nós aplicamos isso muito aos pastores. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, nesse texto, nós lembramos que temos que orar pela nossa liderança religiosa, temos que orar pelos nossos líderes espirituais, abençoar. Mas, Romanos capítulo 13, nos ensina no verso 1 que nenhuma liderança foi posta, se não foi com aquiescência da mão de Deus. Nesse sentido, irmão, significa que nós temos que orar. Quando ele diz assim, lembrai-vos, significa lembre-se em oração.
para que aquilo que traz mal possa ser interrompido e possa ser revertido em bênção. Quando nós pensamos em orar pela paz, significa, meus irmãos, que os resultados que nós queremos ter na nossa nação serão resultados proveitosos, inclusive contra um clima de insegurança, seja ela física, familiar, financeira, da saúde, do transporte, dos aspectos que nos envolvem. O Salmo 144, versos 11 a 15, Salmo 144, versos 11 a 15, nos lembra o seguinte. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia. Leia lá o que diz o Salmo 144. Você vai ver aí que ele está retratando os momentos pelos quais passa a nossa nação brasileira. Diz assim: livra-me, Salmo 144, verso 11 a 15. Livra-me e salva-me. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é a direita de falsidade. Então, ele já tem uma oração assim, dizendo: Senhor, me livra. Deus tem que te dar luz, irmão. Se você está num trabalho onde há pessoas enganadoras, se você trabalha, você lidera a equipe, você é dono de uma empresa, você é responsável por uma organização. Se você está numa escola, se a tua liderança, os teus professores, se os liderados por você, seja você coordenador ou diretor, são pessoas, como diz a palavra, cuja direita é direita da falsidade, você tem que clamar: livra-me e salva-me. É uma ordenança bíblica. Irmãos, quando eu trabalhava na Petrobras, eu assumia uma nova atividade, uma nova função. Quando eu entrava na minha nova sala, a primeira coisa que eu fazia era ungir. Com base nisto, livra-me, Senhor, salva-me. Você também tem que ser assim. Você comprou alguma coisa, sua casa é nova, pega o óleo da unção, vá ungir os seus umbrais, suas portas. Você é o sacerdote do lar. Seja o marido, seja a esposa, depende de quem seja, na realidade, quem está liderando a família. Se é um marido, pastor, meu marido não é crente, ensina ele, vai, pega a mãozinha dele, vai lá com ele. Chama os seus filhos, não é só você não, a família. Quem vai morar ali é a família. Você adquiriu um carro novo, pega a chave, traz para o apóstolo orar, traz para os pastores orar, sim, mas o carro é seu, coloque ele diante de Deus, pode ungir o seu carro. Hoje eu orei aqui pelo Felipe, ele e o pai adquiriram um carro, estão trabalhando no táxi, e ele trouxe: pastor, eu quero que você ore. Eu trouxe as duas concessões, né, a permissão para trabalhar, nós oramos, mas quem tem que ungir é o dono, unção, consagração. Aqui diz o texto: livra-me, Senhor, e salva-me daqueles que têm engano na sua vida. Meu irmão, você está sofrendo perseguição, está com alguma dificuldade? Ore. Busque. Consagre. Coloque diante de Deus. Faça um ato profético. Traga algo que represente a sua empresa. Ore por ela. Sua escola, aquilo que você faz. Coloque diante do Senhor. Verso continuando diz assim: que nossos filhos, olha que coisa linda, sejam na sua mocidade, na sua juventude, nos melhores anos, como plantas viçosas. Nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Ou seja, nós temos que ministrar sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Mas nós vemos uma sociedade hoje perversa, má. Crianças estranhas, filhos estranhos, fazendo coisas diferentes, esquisitas. Você tem que abençoar a sua família. É você. Nós estamos vivendo um momento da sociedade em que cresce a exigência de que as crianças estejam na escola e que os pais não ensinem em casa. E nós temos questionado o material didático que tem sido entregue, principalmente nas escolas estaduais e municipais.
Aqui a palavra está dizendo assim, que os nossos filhos sejam especiais, sejam produtivos, que as nossas filhas sejam especiais. Nós não queremos filhos pervertidos, filhos doentes, filhos que usem drogas, que comecem uma vida sexual desregrada. Quando nas escolas estão ensinando, por causa da saúde pública, que é o dever do governo, mas ensinando os filhos a terem relações sexuais, o preservativo, isso tudo faz parte de uma política de governo que é boa em si. Nós estamos questionando, é o momento, a forma e a responsabilidade disso. Quem é que tem que administrar isso? São as professoras na escola, os professores, ou são os pais em casa? O texto diz que as nossas filhas sejam como colunas de palácio, ou sejam meninas, de fato, moças lindas, preparadas para adornar a sua casa, como diz o texto, que sejam como árvore frondosa, que possam cuidar dos seus filhos. Esta é a visão que há para um país, para uma nação, e que eu e você temos que orar. Sejam como pedras angulares, que dão sentido, que dão rumo, que sustentam. Eu não sei se você entende essa figura da pedra angular, mas quando se construía, havia uma pedra, que naquela época não se trabalhava com concreto armado, e nem se trabalhava com cimento. Mas então a pedra ela era posta de tal maneira que ela segurava a estrutura, que dava a sustentação para aquilo que se precisava fazer, tanto o alicerce, quanto a parede, quanto a viga. Era a pedra que colocava ali, e ela era angular, ela era de sustentação. A palavra em inglês para marido é handsome, husband. Significa exatamente isso, aquele que traz a cola, aquele que traz a liga. Marido é aquele que sustenta o lar. E assim que a palavra está dizendo que os nossos filhos, as nossas filhas, têm que ser essas, e nós temos que estar orando por isso. Intercessão por isso. Pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. E aí ele fala sobre a bênção da nação, que transbordem os nossos celeiros. Coisa abençoada. Que aquilo que nós produzimos possa produzir realmente, ter resultado, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pesadas, ou seja, andem grávidas. Que não lhes haja ruptura, ou seja, que não haja aborto, que não haja perda, nem mau sucesso. Ou seja, está profetizando sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa vida estudantil, sobre aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós ganhamos o nosso salário não dá para nada. Nós produzimos e não vemos resultados. Mas é isso que o escritor bíblico está nos ensinando, que nós temos que pedir a Deus, nos colocar debaixo da mão dele, sermos sábios na condução dos nossos negócios. Quantos irmãos vivem nas mãos de agiotas, vivem vendo dinheiro aos bancos, aos cartões de crédito, porque não olham para isso. Às vezes são profissionais que ganham um bom salário, mas o salário não dá. Não é isso que a palavra está dizendo, não. Está dizendo o seguinte, que vai haver fartura, vai haver bênção, vai haver sobejamento. É o que diz Malaquias 3,10. É isso que o salmista está em acordo, quando nós somos dependentes de Deus. Você pode dizer amém? Então essa é uma oração, livra-me, Senhor, e salva-me. E ele está profetizando sobre a vida dele, sobre a nossa vida. Eu acho importante esse texto que eu vou ler agora, ainda continuando a leitura do Salmo 144, diz assim, não haja gritos de lamento em nossas praças. Não haja gritos de lamento em nossas praças. O que significa isso, irmãos? Significa que nós vivemos numa sociedade, muitas vezes, que temos medo de sair na rua a determinado horário. A irmã Rejane estava me contando que a nora dela ia sendo assaltada sexta-feira. Foi no banco, pegou o dinheiro, saía com a bolsa dela, tiracolo. O bandido veio por trás e tentou arrancar a bolsa dela. Ela levou um susto quando o bandido puxou a bolsa. Quando se leva um susto, o que você faz?
Se segura. Foi o que ela fez. E o bandido puxava de um lado, ela puxava do outro, o bandido puxava de um lado, puxava de outro. E quando ela percebeu que ela estava sendo assaltada, o que mulher faz? Homem também, né? E ela gritou: socorro! Já pensou, meu irmão? Juntou uma pequena multidão, o bandido deu no pé. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, não. A Vivian teve ali um momento de bênção de Deus. O anjo estava ali do lado dela, botou para correr o demônio. Mas se o bandido tivesse armado e o seu comparsa, que eu aguardava na motocicleta, estivessem armados, talvez hoje nós estivéssemos visitando a Vivian no hospital, ou uma coisa mais difícil, nós sabemos. Porque o que diz o texto? Que não haja gritos de lamento. Essa semana foi enterrada uma menina de 9 anos, fruto de estupro na favela da Rocinha. Cada momento nós estamos ouvindo isso. A Bíblia diz: não haja gritos nem lamento nas nossas praças. Gritos e lamentos é de fato isso. São famílias lamentando pelos filhos. São pais lamentando pelos filhos. São filhos lamentando pelos pais, pela desdita, pela família que fracassou, pelo dinheiro que não chegou. São as greves, são os nossos professores, são os coveiros, é o correio, são os bancos. E eu estou aqui citando o que eu estou me lembrando dessa semana. Mas é isso que a palavra diz, que não haja isso na nossa praça, na nossa cidade. E ele termina dizendo: bem-aventurado o povo quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus. Por isso que a intercessão, irmãos, é uma ordenança bíblica. Porque nós queremos isso para a nossa nação. Eu quero isto para a minha casa. Eu quero isto para a minha cidade. Eu quero isto para a minha rua. Eu quero isto para a minha nação. E você também quer. Por isso que você vai participar. Por isso que diz: orai pela paz. Sejam prósperos aqueles que oram por Jerusalém. Meus irmãos, a oração intercessória permite a manifestação do reino de Deus aqui na terra, ao clamar para que Cristo volte para reinar com poder e glória. Vou repetir. A oração intercessória permite a manifestação do reino de Deus aqui na terra, ao clamar para que Cristo volte para reinar com poder e glória. Essa também deve ser a nossa oração. Nós devemos clamar para que Cristo volte. Muitos ficam dizendo assim: mas pastor, eu vou clamar antes de casar? Pastor, eu vou clamar antes de ter o meu filho? Pastor, eu vou clamar antes de terminar aquele trabalho? Quer dizer, nós estamos com uma visão muito particular, uma visão muito egocentrista, olhando para nós. Estamos esquecendo que o plano de Deus não é assim. Deus olha, de um modo geral, para o mundo. Apocalipse, capítulo 22, diz assim, a partir do verso 17. Apocalipse 22, a partir do verso 17. O Espírito e a noiva dizem: quem é a noiva, irmãos? Dizem: vem. Vem, está dizendo para quem? Para o noivo, para Cristo. Vem. Aquele que ouve, diga. Aquele que ouve, diga. Você ouve? Diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ou se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem. Meus irmãos, quando a igreja clama pela vinda de Jesus, todas as bênçãos, tudo aquilo que o reino de Deus traz, vai se concretizar. Vai se concretizar.
aquilo que nós pretendemos, aquilo que você sonha, aquilo que Deus tem projetado, vai se concretizar. A igreja tem que pedir pela manifestação do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para que isso que a palavra diz, seja cumprida. É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que fazer, porque é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus deseja. Irmãos, a nossa mensagem hoje em dia tem que ser não uma mensagem de autoajuda, mas tem que ser uma mensagem profética da vinda de Jesus. Os anjos disseram, assim como ele subiu, há de voltar, portanto, ide. Essa é a nossa mensagem. Jesus está voltando. Quando eu era garoto aqui do Clube Bíblico, eu cantava uma canção que diz, breve virá, breve virá. Talvez hoje, talvez amanhã, mas breve virá. Jesus não tarda em vir. Essa é uma canção que deve estar na nossa boca, esse deve ser o nosso desejo. Devemos passar para os que nos seguem, dizendo, vem, vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor. Eu quero concluir essa palavra desta noite dizendo para nós que nós temos que aprender sobre a questão da intercessão como sendo uma ordenança bíblica. Mas que ela deve ser, primeiramente, uma intercessão pela nossa vida. Nós temos que interceder por nós. Primeiramente, para sermos salvos. Segundo, para que a graça de Deus permaneça sobre a nossa vida, para que nós possamos caminhar. Quando nós fazemos isso, intercedemos por nós mesmos. Nós temos também condições de orar pela nossa família e pela nossa nação. Domingo passado, no batismo, eu preguei sobre Atos 16, 31, que diz, que farei? Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Primeiro plano você e a casa seguirá. Interceda por você e a casa seguirá. A família será abençoada, a nação. Temos que clamar agora. Ainda há tempo para clamar. Isaías, capítulo 55, verso 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o nosso dever, é o meu dever, é o seu dever. Orar primeiramente por nós, abrirmos o nosso coração, recebemos o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, e então caminharmos, cumprindo a vontade de Deus, intercedendo como a palavra diz que nós devemos fazer, para que vejamos o reino de Deus aqui na terra e a paz sobre os nossos muros. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar diante do Senhor. Vamos buscar o Pai. Vamos estar na sua presença. Vamos estar diante dele. Vamos estar buscando a direção daquele que pode todas as coisas, daquele que é o justo juiz, daquele que é o leão da tribo de Judá, daquele que morreu, ressuscitou, está vivo à direita do Pai. Intercede por mim, intercede por você, intercede por todos nós, daquele que quer ver o nosso bem, o bem de cada um de nós. Feche os seus olhos, recline a sua fronte. Você que nos assiste pela internet, feche os seus olhos também na sua casa, onde você estiver. Você ouviu sobre características, sobre as ordenanças bíblicas a respeito da oração. Talvez você as esteja cumprindo-as todas, ou então falte alguma delas. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, faça isso. Ore aí no secreto do seu coração, de você para o Espírito Santo de Deus. Balbucie as palavras, dizendo assim para Ele: Senhor Jesus, nesta noite, eu venho clamar, invocar o Teu nome, para que eu seja salvo. Entrego a minha vida a Ti e Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém.
que você esteja fazendo esta oração pela primeira vez na sua vida, ou talvez você esteja renovando os seus votos ao Senhor, quando você esteve fora da casa do Pai, quando você estava distante do Senhor. Em nossa pregação, falávamos de orar pelo enfermo, orar pelos problemas emocionais, orar pela família. Talvez você precise orar mais pela sua vida, pela sua casa. Talvez a sua casa não seja um lar de oração. Você não esteja pedindo a Deus: vem tomar conta da minha casa. Não tenha orado pelos seus filhos. Seus filhos estão bem. Sua casa está em paz. A harmonia. A saúde financeira. Saúde física. Saúde da alma. Saúde espiritual. Talvez você não esteja orando como deve orar. Fale com Deus agora. Primeiramente, peça perdão. E diga: Senhor, vem me salvar. Eu clamo a Ti. Salva o meu marido. Salva a minha mulher. Salva o meu filho. Aquele que se desviou do Teu caminho, Senhor. Aquele que não quer saber mais de igreja. Aquele que está entristecido. Aquele que se perdeu, Senhor. Aquele que hoje está nas drogas. Está num lugar onde não devia estar. Ore, fale com o Senhor. Diga para Ele assim: Senhor, salva-me. Ouça a minha oração. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor vai clamar, você vai clamar, o Senhor vai te ouvir e Ele vai te responder. Talvez você não esteja orando pela sua nação, pela sua rua, pela sua cidade, pelo seu estado. E tantos problemas estão surgindo aí que você nem percebe, porque falta a sua oração. Diga para o Senhor: Pai, eu me arrependo de não ser o intercessor pela minha cidade, pela minha nação. Mas hoje eu me comprometo a orar pelos meus vizinhos, orar pela vila onde eu moro, pelo edifício onde vivo, pela rua onde está a minha casa. Orar, Senhor, para que a Tua bênção venha e que as Tuas promessas se cumpram. Que assim seja, que nós possamos orar. Neste momento eu quero orar por você. E se alguma desses itens que foram falados aqui, você se identificou com eles, eu quero que você venha à frente para eu orar pela sua vida. Enquanto cantamos esta canção, eu quero que você saia do seu lugar. Diga: pastor, eu quero que o Senhor me ajude em oração. Eu quero que o Senhor me ajude orando pela minha casa, pela minha saúde, pela minha família. Talvez você tenha aberto seu coração hoje para Jesus. Sim, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração. Alguém fez isso? Então venha aqui à frente, eu quero orar com você também, cumprimentar você, apertar na sua mão. Pai nosso, que estás nos céus, santo é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino
vontade na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino Nós vamos orar. Que vocês e todos nós possamos sair daqui e colocar em prática as ordenanças bíblicas sobre a intercessão. Mas antes eu quero saber, desses que aqui à frente estão, quantos estão entregando a vida a Jesus hoje, recebendo como Senhor e Salvador nesta noite? Você pode levantar a sua mão? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Pai, apresentamos essas primícias a Ti nesta noite. Que o Teu reino venha sobre a vida deles, que os Seus nomes estejam escritos no livro da vida, e tudo aquilo que havia na vida deles contrário ao Teu querer seja nesta noite quebrado em o nome de Jesus, e que sobre a vida deles repouse a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. E quando Cristo vier buscar a igreja, Teu reino venha sobre a vida deles, e eles estejam fazendo parte daqueles que vão receber Cristo nas alturas, reinar com Cristo. Pai, nós queremos agora, neste momento, orar por tantos de nós, alguns com lágrimas no coração, outros, Senhor, com a mente trabalhando, tentando buscar uma direção. Espírito Santo de Deus, pedimos-te que a Tua nuvem de glória se manifeste aqui, Senhor, e que haja do Senhor um agir sobrenatural na vida de tantos, para que saiam daqui, primeiramente, Senhor, curados. Cura física, Senhor, enfermidade, em nome de Jesus, saia. Que haja, Senhor, uma cura da alma, perdão de tantas coisas erradas que fizeram. Limpa o coração, limpa a alma, Senhor. Restaura, Senhor. Talvez alguma coisa que foi perdida, restaura, Senhor. Alguma corrente que precisa ser quebrada, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor. Desfaz todo o laço, toda a corrente da alma, todo aprisionamento, toda angústia mais profunda que seja, Senhor, causada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja preenchido agora pelo doce favo da Tua palavra, pelo Senhor que vem e enche com o Espírito Santo, e tudo aquilo, Senhor, que tem sido tristeza, amargura, esteja sendo tirado agora, Pai, e no lugar esteja sendo posto o querer e o efetuar do Senhor, a Tua vontade. Senhor, renova em nós a Tua vontade, o Teu querer, e que hoje possamos sair daqui com uma disposição nova de te servir, de sermos outras pessoas. Se havia pecado, se havia coisa que entristecia o Teu Espírito Santo, Senhor, tira agora em nome de Jesus, e dá uma vontade inabalável, dá uma força de vontade tão grande para viverem segundo o Teu querer, Senhor. Senhor, retira tudo aquilo que o inimigo tem trazido nas mentes, de dominação de mente. Retira agora, Espírito Santo, para que haja o Teu ministrar, para que haja, Senhor, a Tua palavra no coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos homens, das mulheres. Senhor, vem agora com o Teu Espírito Santo, trazendo isso, renovando laços familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, Senhor. Senhor, vai dando estratégia para aqueles que precisam no seu labutar diário, no seu trabalho, na sua empresa, naquilo que fazem. Senhor, vai dando força de vontade para o estudo,
Vai dando força de vontade para vencer, Senhor, as artimanhas de Satanás que tentam destruir. Mas nesta noite, teu reino venha e seja feita a tua vontade. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. E queremos orar pela igreja, Senhor. Nesses dias que Velene e eu estaremos em outro lugar, sabemos que a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor permanecerão por meio dos pastores, da liderança, e que a tua graça, que o teu amor e a tua misericórdia se estenderão a nós que aqui estamos, a igreja presente, ao reino de Deus, a igreja do Senhor espalhada por esta terra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Reino vem. Sempre amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Sempre amém. Majestade, santa majestade, santa majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.